Então, velhos hábitos. Deixar velhos hábitos pode ser algo que custe ao início. Muitas vezes é algo, mas muitas vezes é algo vantajoso. No campo do desporto, por exemplo, há muita forma de melhorar, mas às vezes custa porque temos que deixar hábitos para criar novos hábitos. Na corrida, por exemplo, há formas de correr mais eficientes do que outras. Mas às vezes, para corrermos de uma forma mais eficiente, temos que quebrar alguns hábitos que nós tínhamos. E isso custa, porque afinal de contas são hábitos que nós temos ao longo de alguns anos. E tudo isto se aplica a muitas coisas da nossa vida, como por exemplo a nossa sociedade. Há hábitos, há costumes, há rituais que conhecemos bem e parece que quando queremos quebrar esses hábitos é um problema. E isto é normal, porque todos nós crescemos com essas tradições, todos nós crescemos com esses costumes, com esses rituais à nossa volta e às vezes até nos dizem simplesmente sempre se fez assim. Na carta de Paulo aos Colossenses, vemos que há muita coisa que era tradição, era um ritual. E vemos que isso foi algo grave e foi algo complicado para aquele povo. E esta preocupação leva Paulo a escrever esta carta, onde vemos que toda a carta de Paulo à igreja de Colossos tinha a função de chamar a atenção para os crentes em Colossos por causa da heresia pela qual aquela igreja estava a passar. Estas heresias misturavam vários pensamentos, mas a função principal era afastar os crentes da palavra de Deus. Ao longo de toda a carta, é notória esta preocupação que Paulo tinha por aqueles crentes. E assim também podemos ver o amor que Paulo tinha para com eles. Ao longo de todo o capítulo 2, Paulo continua a mostrar esta preocupação pelos crentes em Colossos, mostrando que eles não estão sozinhos, porque fazem parte do mesmo corpo. E sendo eles parte do mesmo corpo e não estando eles bem por causa de tudo aquilo que atravessavam, então era normal que Paulo quisesse ajudar os crentes em Colossos. Paulo fala mesmo desta união entre crentes. Paulo também fala e refere como Deus está acima de todas as heresias, de todas essas pressões a que a igreja em Colossos estava envolvida. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. E vamos ler do versículo 16 ao versículo 23. Colossenses 2, versículos 16 até ao versículo 23. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados,
porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não têm valor algum contra a sensualidade. Aqui Paulo lembra que os crentes em Colossos estão mortos para a carne, ou seja, eles vivem apenas para agradar e fazer a vontade de Deus. Eles não morreram apenas, eles foram sepultados com Cristo e ressuscitaram com Cristo para terem uma vida nova. E por causa disto, eles devem colocar um fim à ligação que têm para com judeus e para com as suas leis, bem também para com os agnósticos, que querem fazer com que os colossenses voltem à vida que tinham anteriormente, ou seja, aquela vida para a qual os colossenses já morreram. Todos nós sabemos que cada religião tem os seus rituais. Rituais esses que são formas de escravizar as pessoas. Nós temos peregrinações, nós temos rezas, nós temos festas anuais, nós temos festas mensais, outros têm restrições alimentares, enfim, todo um sem número de coisas que tornam as pessoas reféns destas religiões. Esta expressão que lemos no versículo 16, ninguém pois vos julgue, quer dizer que o cristão não pode ser condenado se falhar estas festas, ou se falhar dias santos, ou simplesmente se comer carne, que acontece em algumas religiões. Há até uma religião que as pessoas têm de se abster do café. Eu não me imagino a fazer isto. Mas estas leis, estes rituais, nós não estamos debaixo deles. Nós não temos que cumprir estas regras. E tudo isto acontece porque Cristo veio a este mundo e, portanto, já não temos que cumprir estas coisas. Alguns rituais vieram do Antigo Testamento, quando Jesus ainda não tinha vindo. Mas com a vinda de Jesus a este mundo, deixou de fazer sentido continuar a fazer esses rituais, porque Jesus já veio. Não temos de estar agarrados a esses rituais. Algo que Paulo reforça nos versículos 18 e 19 é que há um só Deus e que Deus é a cabeça, ou seja, os colossenses não precisavam de mediadores, não precisavam de ninguém intermédio entre eles e Deus. Eles podiam ir diretamente a Deus e sabendo que Deus é e sempre será a cabeça, Deus os orientava e lhes indicava por onde
é que eles tinham de seguir. Isto também significa que devem manter o contacto com Deus, pois dele é que vem o sustento, é que vem toda a proteção, é que vem toda a orientação. E tudo isto leva a algo que nós hoje em dia também devemos buscar, que é a nossa felicidade, o nosso sustento, o nosso alento, que deve ser encontrada em Deus. Nós não precisamos de mais ninguém, apenas precisamos de Cristo. Não faz sentido nós acrescentarmos algo mais à nossa vida, porque Cristo basta. Portanto, tal como em Colossos, que os colossenses tinham esta batalha por causa das leis e por causa dos rituais, e também toda esta pressão social em que eles viviam, também nós temos esta batalha diária na nossa vida. Mas, tal como Paulo diz aos Colossenses, devemos ter plena noção que Deus basta para nós. Nos versículos 20 a 23, Paulo como que relembra estas decisões que os colossenses tomaram. Paulo pergunta mesmo porque é que ainda se sujeitam àquelas leis ou àquelas ordens que lhes colocavam, quando eles tinham morrido para estas leis e para estas ordens. Parece que se tinham esquecido, que tinham cortado esta ligação com o mundo. Quando nós aceitamos Jesus, nós morremos para este mundo. Portanto, nós devemos procurar cortar relações com este mundo. Nós devemos procurar as coisas que são de Deus. Nós devemos viver em função de Deus e não em função deste mundo. Nós passamos a ter uma visão sobre a vida mais ampla. Nós vemos que tudo o que está nesta terra é passageiro. Isto que Paulo fala nesta carta é algo que nós temos de ter bem presentes na nossa vida, mas por vezes parece que acabamos por ter esta dupla personalidade como os colossenses, ou seja, parece que não conseguimos cortar muito bem esta relação. Eu esta semana acabei por fazer algo que foi um bocado ousado, digamos assim. Eu, certo dia, decidi desinstalar do meu telemóvel as redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, tudo isso eu decidi instalar. Eu começava a perceber que estas redes sociais têm a sua parte boa, sim, mas que têm uma grande parte má, e eu estava a ver que estava a influenciar negativamente a minha vida. E então decidi cortar tudo isso e desinstalei essas aplicações. Apenas deixei as aplicações de mensagem, porque tenho que estar em contacto com as pessoas, mas tudo o resto acabei por desinstalar. E de certa forma soube bem,
soube bem de desligar aquela ficha. Nós sabemos que muita gente acaba por viver uma vida dupla à custa das redes sociais e soube bem de desligar esta ficha. E é um pouco isto que nós também temos que fazer na nossa vida. Temos que desligar das coisas lá fora, temos que puxar a ficha das coisas que nos prendem a este mundo. Jesus quer um compromisso sério connosco. Jesus quer um compromisso duradouro connosco. É claro que nós vamos continuar a ter os nossos trabalhos, vamos continuar a ter a nossa vida, mas podemos ter estes trabalhos com foco em Deus. Podemos fazer a nossa vida com foco em Cristo. E é isto que Deus quer de nós. Quer-nos focados nele. Quer-nos a trabalhar sempre com a nossa mente a pensar na sua obra e na sua glória. No versículo 22, Paulo fala especificamente de coisas que Colossenses podiam cair, como questões de doutrinas que eles tanto foram atacados. E Paulo diz mesmo que estas coisas desviam-nos de Deus e que os destroem. E o mesmo se aplica a nós. Se nós tentarmos viver uma vida dupla, ou seja, queremos coisas do mundo, mas também queremos coisas da igreja, mas principalmente estas coisas do mundo levam-nos à destruição. E por isso mesmo nós devemos focar a nossa vida, a nossa vivência em Deus. No versículo 23, Paulo fala também de uma questão de falsa humildade e de nos focarmos em nós próprios. E nós podemos correr este risco de nos virarmos para nós, de acharmos que nós é que sabemos o que é certo e o que é errado. Mas tudo isto cai por terra. Está provado e mais que provado que tudo aquilo que o homem cria cai por terra. E cai por terra porque nós assim não conseguimos separar os nossos desejos carnais. E tudo isto leva ao fracasso. Como nós já vimos, a atitude que devemos ter é morrer para a carne, é enterrar todos esses desejos e tudo o que é passado para que possamos seguir com uma vida para a glória de Deus. E é isto que devemos procurar para a nossa vida. Devemos procurar morrer para a carne. Devemos procurar enterrar o nosso passado para vivermos e para servirmos apenas e só a Cristo. E que de facto nós possamos procurar servir para a glória de Deus e somente isso. Que possamos enterrar os nossos velhos hábitos, que possamos criar novos hábitos, estes sim com vista à glória de Deus. Que possamos ser fortes e manter-nos firmes na palavra de Deus, para que assim possamos deixar o nosso velho eu para trás e que possamos sempre viver com vista à glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe e a sua palavra.